E João 11:32. Diz assim, o versículo 21. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Versículo 32 agora. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Duas irmãs, e elas disseram para Jesus exatamente a mesma coisa. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Amém, irmãos? O Evangelho de João, a jornada voltou para o Evangelho de João. Ele é diferente dos demais evangelhos, dos outros três. Na verdade, costumamos, por força do hábito, dizer o Evangelho de João, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e de Lucas. Costumamos também dizer que existem 4 evangelhos. Mas, na verdade, irmãos, existe apenas um evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo. Não é o Evangelho de João, ou de Mateus, ou de Marcos, ou de Lucas. É o Evangelho de Cristo, e é único. E ele é narrado por 4 evangelistas, porque esses 4 evangelistas, eles têm objetivos diferentes ao narrar a vida, ministério, morte e ressurreição de Cristo. E por que o Evangelho de Cristo, segundo João, é tão diferente? Os outros 3 são chamados de sinóticos. Eles compartilham da mesma ótica, esse é o significado de sinótico. Eles compartilham, provavelmente, da mesma fonte. E por isso você vai ver passagens que estão em Mateus, também estarem em Marcos e Lucas, simultaneamente. É possível que o primeiro a ser escrito tenha sido fonte para os demais. E, portanto, compartilham muitos textos em comum. Já em João, não acontece isso. Cerca de 92% do conteúdo de João não está em Mateus, não está em Marcos e não está em Lucas. Acredita-se que o evangelho que João escreveu, ele escreveu de Éfeso, na Ásia Menor, em algum momento entre o ano 60 e o final do primeiro século. João escreve o evangelho para os crentes, para a igreja da época, a fim de combater um movimento religioso e filosófico herético que estava desviando a igreja do verdadeiro evangelho. E essa heresia se chamava gnosticismo. Este movimento estava assolando a igreja do primeiro século. Esse movimento estava incutindo na mente dos crentes ideias erradas a respeito da pessoa de Cristo, de quem Jesus de fato era. Distorcia a verdade e estava dentro da igreja bombardeando a mente dos cristãos. E quais eram as características desse movimento? Primeiro, eles menosprezavam a matéria e superestimavam a alma e o espírito. Para eles, a matéria era má e desnecessária para a salvação. E para eles, um Deus perfeito e transcendente, um Deus que é espírito, não pode em nenhum nível assumir qualquer parte da matéria. Portanto, eles ignoravam a divindade de Cristo, porque para eles não era possível um Deus santo se fazer carne. Eles negavam que Deus pudesse ter criado todas as coisas como elas são. Porque se um Deus bom, perfeito e transcendente, ele não pode criar uma matéria que em si mesmo é má. E, portanto, eles acreditavam que um Deus inferior havia criado todas as coisas. Eles negavam a encarnação e, consequentemente, o mistério da redenção de Cristo. Jesus, para eles, era uma espécie de espírito evoluído, um espectro de Deus bom, mas que não era de carne e osso.
Eles acreditavam que o corpo físico de Jesus não era real. E eles entraram dentro da igreja com essa filosofia totalmente anticristã. Eles negavam a divindade de Jesus. Eles negavam a natureza divina do Cristo de Deus. Jesus para eles era um ser evoluído, um mensageiro de Deus, mas não poderia ser o próprio Deus. E muitos estavam embarcando nessa filosofia. Eles negavam a ressurreição física de Jesus. Veja que eles tocavam em pontos sensíveis da doutrina cristã. Esse movimento veio minando os pontos e os pilares que fazem a igreja prevalecer. A encarnação de Cristo, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, que veio pagar a dívida do nosso pecado, que morreu, que ressuscitou ao terceiro dia, que foi assunto aos céus e que voltará para buscar a sua igreja. Essa doutrina criava outro evangelho, que não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho de Cristo. Meu irmão, se você tira a encarnação de Cristo, a divindade de Cristo, a morte e ressurreição de Cristo, o que sobra do evangelho? O que vai sobrar? E veja a coragem do próprio apóstolo Paulo, quando ele afirma que o cristianismo está baseado na ressurreição de Cristo. O que ele vai dizer? Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. A doutrina do Evangelho, a vida da igreja, está baseada unicamente na vida, na obra do Senhor Jesus Cristo. E o diabo, por muitas vezes, tenta tirar Jesus do centro da igreja e da vida do crente. Essa é a espinha dorsal do Evangelho. E esses falsos mestres estavam invadindo a igreja com ensinos que combatiam a pessoa de Cristo. Em outro momento, Paulo diz aos Gálatas o seguinte: mas ainda que nós mesmos, ou até mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Veja bem, irmãos, Paulo está dizendo aos Gálatas: ainda que eu fique doido da cabeça e apareça no meio de vocês, ainda que eu faça isso e pregue a vocês outro evangelho diferente daquele que vocês têm ouvido, ou pior, se vier um anjo do céu e fizer isso, se vier um anjo do céu e pregar outro evangelho, seja considerado maldito. Se vier outro e lançar outra base além daquela que já foi lançada, se vier outro e quiser lançar outra base por cima de Cristo, que não seja Cristo, seja rejeitado pela igreja. Isso é muito sério, porque Paulo está se incluindo nisso. Se eu fizer isso, vocês podem me internar. As bases foram lançadas, e a base, a rocha, a pedra angular da igreja é Cristo e somente Cristo, irmãos. E por causa dele, nós estamos aqui e cantamos há pouco. O Cristo que ressuscitou, o Cristo vivo, ressurreto. Não há outra base, em nenhum outro há salvação. Apenas em Cristo, Cristo e Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Esses ensinos, entre outros, causaram problemas na igreja. Muitos teólogos dizem que nada esteve tão perto de vencer a igreja quanto o gnosticismo. Nem mesmo a espada de Roma e a perseguição do império foram tão perigosos para a igreja do que uma doutrina, irmãos, do que um pensamento, do que uma filosofia. Em muitos escritos de Paulo,
ele combate também o gnosticismo. Os Colossenses está cheio de ensino de Paulo combatendo essa doutrina. Veja o que Paulo diz: tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele estava combatendo o gnosticismo, que dizia que o corpo de Jesus não era físico. Paulo diz que em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Aos Colossenses também ele diz, ele é a imagem do Deus invisível. Ele vai dizer, pois nele foram criadas todas as coisas no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, ele é o Criador. Paulo vai dizer, ele é antes de todas as coisas, ou seja, ele é eterno. Paulo vai dizer, nele subsiste todas as coisas que há no céu, na terra e debaixo da terra, ou seja, ele é o mantenedor e o sustentador de tudo. Ele termina dizendo, se é que vocês permanecem na fé, não se deixem afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram. Jesus é a base. Se Jesus é eterno, e só Deus é eterno, se Jesus estava no princípio participando ativamente da criação, e só Deus é criador, se Jesus é o que mantém todas as coisas em seu lugar funcionando perfeitamente, e só Deus pode fazer isso, irmãos, então, logo, Jesus é Deus. E isso era a arma da igreja, a espada da igreja contra o gnosticismo. E vamos avançar. João, o evangelho de João, ele também combate essa heresia. João, ele escreve o evangelho unicamente para provar para a igreja que Jesus era o Filho de Deus, que ele era divino, que ele veio em carne, que ele habitou entre nós. Ele escreve o evangelho para provar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, portanto ele é Deus. Aliás, esse termo Trindade, ele vem surgir oficialmente depois que João escreve o evangelho. E a igreja, ela vai se fortalecendo, e ela vai criando o seu credo apostólico, e ela vai afirmando naquilo que ela crê, para se defender dessas doutrinas. Nós temos um credo, irmãos. E esse credo precisa ser afirmado todos os dias, para nos defendermos das falsas ideias, das ideologias e de tudo aquilo que tenta nos desviar da palavra de Deus. Mais tarde, com o desenvolvimento do credo apostólico, a igreja desenvolve e produz o credo niceno. E o que é o credo niceno, irmão Bruno? É porque ele foi desenvolvido durante o concílio de Nicéia, no 4º século. E ouça o que diz o credo niceno a respeito da Trindade, a respeito de Jesus, para combater o gnosticismo. Ele diz assim, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao 3º dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar vivos e mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele, o Espírito Santo, que falou pelos profetas. Você pode dar glória a Deus por isso? É nisso que cremos, irmãos. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança
é a sua vinda, diz um hino antigo. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? João diz que Jesus é Deus porque ele é eterno. O capítulo 1 de João já é uma espada no gnosticismo, irmão. João vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João vai dizer, e o verbo, esse aí, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João já vem com o pé na porta. Ele já vem com o pé na porta, irmãos. E como João vai fazer isso? Como João vai desbancar o gnosticismo e provar que Jesus é Deus? Ele faz isso revelando 7 milagres que Jesus fez. Você vai ver inúmeros milagres em Mateus, Marcos e Lucas. João vai selecionar apenas 7. Porque João vai pegar milagres que não são milagres. São sinais que Jesus fez de que ele é o Filho de Deus. Enquanto os outros mostraram muitos milagres, João vai selecionar 7 dos muitos, porque ele vai terminar o livro dizendo, se eu fosse ficar aqui falando todos os milagres que ele fez, se eu fosse escrever, nem todos os livros do mundo seriam capazes de escrever tudo o que ele fez. Mas segura aí, eu vou falar 7. Eu vou dizer 7 para que não haja dúvidas que este que pisou na terra e andou entre nós não foi apenas um profeta ou Messias. João narra 7 sinais, ou seja, mais do que simples milagres, se é que podemos usar a expressão simples para nos referirmos a milagres. Mas é que os sinais que João narra, eles são tão poderosos que eles fazem os outros milagres parecerem simples. Quais são os 7 sinais que João narra no Evangelho, irmão Bruno? Jesus transformando a água em vinho nas bodas de Caná da Galileia. Jesus curando à distância o filho de um oficial do rei. A cura de um paralítico no tanque de Betesda. A multiplicação de 5 pães e 2 peixes para alimentar quase 5.000 homens, ou mais de 5.000 homens. Caminhar sobre as águas quando Jesus vai ao encontro dos discípulos. A cura de um cego de nascença. Veja, Jesus não curou um cego qualquer, curou um cego de nascença. E o próprio cego dá testemunho, é a nossa jornada de dias atrás. Ele diz, desde que o mundo é mundo, não se tem notícia de alguém que tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Era um sinal de que Jesus era o Filho de Deus. E por último, a ressurreição de Lázaro. Jesus também operou outras ressurreições. A da filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, mas a de Lázaro é diferente. A de Lázaro não é um milagre, é um sinal. E a gente vai entender daqui a pouquinho o porquê. João também vai citar os 7 eu sou que Jesus declarou. Lembra quando Moisés tem um encontro com Deus na sarça? E Moisés diz para Deus, está ok, Senhor, eu vou lá em Faraó. Mas Faraó vai perguntar, quem te mandou? Qual é o seu nome? O que eu vou dizer? E aí Deus diz para Moisés, Moisés, eu sou o que sou. Vai a Faraó. E quando ele te perguntar quem te mandou, você vai dizer, o eu sou me enviou até aqui. Jesus disse 7 vezes eu sou, irmãos. Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o pão da vida.
eu sou a luz do mundo. Ele diz, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, eu sou a videira verdadeira. E nessa passagem de Lázaro, de João 11, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. João está provando no Evangelho que Jesus é aquele eu sou que apareceu a Moisés há muitos anos atrás, lá na terra de Midian. Jesus disse, eu sou, eu sou, eu sou. A ressurreição de Lázaro, o texto que nós lemos. Lázaro não foi a única pessoa que Jesus ressuscitou. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Jesus também ressuscitou. Mas o milagre de Lázaro é diferente. Porque nesse caso Jesus se atrasa de forma proposital para elevar esse milagre a um nível diferente. Ao se atrasar, aparentemente, depois que Jesus é comunicado, Lázaro, a quem tu amas, está doente. A Bíblia diz que Jesus fica 2 dias ainda onde estava. E ele diz para os discípulos, essa doença não é para a morte, é para a glória do Filho de Deus. E ele fica lá, e os discípulos, eu creio que não entenderam. Daqui a pouco chega a notícia, o próprio Jesus disse, Lázaro dorme. E eles pensavam que era o sono. E Jesus disse, Lázaro está morto. Mas como assim, Senhor? O Senhor acabou de dizer que não era para a morte. Agora o Senhor diz que ele morreu. E Jesus vai subindo o nível. Jesus vai tornando o milagre maior e mais desafiador, até que ele chega a um ponto que se torna um sinal. Jesus muda o patamar daquele milagre para um patamar que os próprios judeus reconheciam que somente o Messias poderia ressuscitar um morto depois de 72 horas. Havia uma crença judaica de que um morto, a alma e o espírito dele, ficava por 72 horas rondando o seu corpo. E eles acreditavam que somente depois de 72 horas a alma se desvinculava totalmente do corpo. E que, portanto, depois desse prazo, somente o Messias poderia ressuscitar um morto. Quando Jesus fica sabendo que Lázaro está doente, ele se atrasa e ele vai elevando aquela situação até o ponto em que as 72 horas expirassem, para que ninguém pudesse dizer, ele ressuscitou porque a alma ainda estava aí. Ele ressuscitou, mas Eliseu ressuscitou também o filho da sunamita. É um milagre, é um profeta. Jesus estica a corda, irmãos, e leva a situação e atravessa um limite aonde ele obriga os próprios judeus a reconhecerem que ele era o Messias. E você vai ver que depois que ele ressuscita Lázaro, a Bíblia diz que muitos judeus se convertem. Porque Jesus estava fazendo um sinal e mostrando e provando para eles que ele era o Messias. Eles não poderiam argumentar que aquele era um milagre qualquer. Aquele era o 7º sinal. E que João estava entregando à igreja, para que a igreja pudesse lutar contra aquela heresia que estava assolando ela. Jesus não vai ao encontro de Lázaro, e Lázaro acaba morrendo. Jesus não aparece no sepultamento do seu amigo. Eu fico imaginando a expectativa de Marta, Maria e Lázaro. Já comunicamos ao Senhor. Ufa, vai dar tudo certo, ele virá. Eles começam a aguardar e Jesus não vem, não aparece. A enfermidade se agrava e Jesus não chega. Lázaro morre e Jesus não aparece. E eu creio que até o último minuto havia esperança. Ora, ele ressuscitou, ele tocou no caixão do menino e o menino ressuscitou. Lázaro morreu,
mas ainda dá tempo. Eles sepultam, colocam a pedra e Jesus não aparece. Passa o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia e Jesus não aparece, irmãos. Jesus chega no quarto dia, quando as esperanças já tinham acabado. Ele diz para Marta: teu irmão há de ressurgir. Ela diz: eu sei, Senhor, no último dia. Porque Marta já tinha esperado as 72 horas. Marta, embora fosse amiga, não sabia quem Jesus de fato era. Ele vai ressurgir, Marta. Eu sei, Senhor, lá na ressurreição do último dia. Marta, você está diante da ressurreição e da vida, Marta. Se você crer, você vai ver a glória de Deus, Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. João já tinha mostrado que Jesus tinha autoridade sobre a natureza. Que Jesus era capaz de transformar água em vinho. Que Jesus era capaz de andar sobre as águas. Que Jesus já tinha feito muitos sinais. E João dá a cereja do bolo para a igreja. Agora ele mostra que Jesus, além disso tudo, ele é Deus e Senhor também e tem autoridade sobre a morte. Eles esperavam um Jesus que pudesse curar Lázaro. Eles esperavam um Jesus que pudesse até mesmo trazer Lázaro de volta pouco tempo depois de morto. Mas Jesus leva eles até o limite, para mostrar que ele era muito mais do que isso, e que ele tinha muito mais poder do que isso. Jesus conduz aquela situação para fora do controle dos homens. E Jesus se apresenta como o único que poderia resolver aquela situação. Jesus se revela ali de forma tão poderosa, irmãos, que até mesmo aqueles que perseguiam muitos acabaram crendo no Filho de Deus. E eu encerro dizendo, dentre muitos aprendizados dessa passagem, no versículo 5, João vai dizer assim, do capítulo 11, ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Levante a sua cabeça. João faz questão de afirmar isso, irmãos. João vai dizer que Jesus fica sabendo, que Jesus se atrasa, que Jesus demora, que Jesus parece que não está entendendo. E em contraste a isso, ele vem e diz, ora, Jesus amava. E esse ora que João usa, é uma expressão nesse contexto para acrescentar alguma coisa ao que já foi dito. Ele vai dizer que Jesus demora, ele vai dizer, ora, Jesus amava. Porque alguém poderia dizer assim, Jesus não amava Lázaro. Alguém poderia dizer assim, como é que ele permite que o amigo dele passe por isso? Mais à frente, João vai usar outro ora. Ele diz assim, Betânia, que era onde Lázaro vivia, ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. 3 quilômetros. Depois de dizer que Jesus chegou, Lázaro já tinha 4 dias de morto. Olha o disparate. Jesus estava tão perto e chega tão atrasado. É que aqui João está dizendo que Jesus está no controle da situação e Jesus está conduzindo da forma que Ele quer. Que Jesus não está se deixando pressionar pelas pessoas, ou por aqueles que achavam que Ele tinha que chegar antes, que Ele tinha que fazer desse jeito, que Ele tinha que curar, que Ele tinha que chegar no sepultamento. João está apresentando um Jesus que é Senhor, e que Ele vai fazer conforme a sua vontade. E que isso não significa que Ele não te ama. Que Ele não te ama. Alguém poderia dizer, ama nada, irmão. Se amasse, não deixava eu estar passando por isso.
Parece que não há justificativa plausível para Jesus chegar tanto tempo depois. Mas por amar, Jesus demorou tanto. Costumamos achar que o fato de Jesus não fazer do jeito que a gente quer, ou não chegar na hora que a gente quer, significa que Ele não nos ama. E se eu disser para você hoje que porque Ele te ama, Ele demorou? E se eu te disser que Ele demorou porque Ele te ama? E se eu te disser que Ele não fez do jeito que você quis, é justamente porque Ele te ama? E se eu disser para você que Ele fez do jeito dEle, porque do jeito dEle é bom, perfeito e agradável, e Ele fez isso porque Ele te ama? Para de ficar pensando que Jesus não se importa com você. Lembra dos discípulos na tempestade? Tempestade rolando e Jesus dormindo. Maior do que o medo de afundar foi o quê? A frustração. O que eles dizem para Jesus? Mestre, tu não te importas? Tu não te importas que pereçamos, mestre? E muitas vezes a gente fica no meio da tempestade, parece que Jesus está dormindo, e mais assustador do que a própria tempestade é o fato de você pensar que Jesus não está se importando com você. Mas João vai dizer, Jesus amava. Ele vai afirmar, Jesus amava. E porque Ele amava, Ele contava com Lázaro e com aquela família, para que aquela família fosse o palco da glória do Filho de Deus. Para que Jesus fizesse um grande milagre. Lázaro era amigo de Jesus. E muitas vezes Jesus conta com seus amigos para missões um pouco dolorosas. E muitas vezes Jesus conta com os mais chegados para viver em situações nada agradáveis, mas que vão corroborar com a glória de Deus. Será que estamos dispostos a crer nesse nível, a ponto de entregarmos toda a nossa confiança? E Senhor, mesmo que o barco esteja afundando, à deriva, Senhor, mesmo que tenha passado 4 dias, esteja morto, Jesus chega lá e diz, onde o puseram? Onde o puseram? E é isso que o Senhor faz hoje na minha e na sua vida. Ele vai até lá, Ele manda tirar a pedra. E alguém vai dizer, Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. E Jesus vai dizer, tira a pedra. Não te mandei eu? Se creres, Marta, verás a glória de Deus. A palavra de Deus para mim e para a tua vida nessa manhã é, se creres. Se creres, se é condicional. Se creres, igreja, tu verás a glória de Deus. E diante daquele cenário, diante da morte, eu amo a maneira como Jesus enfrentava a morte, irmãos. Com Lázaro, com a filha de Jairo. Jesus, ele simplesmente ignora a morte. Ele ignora. Você não vê Jesus fazendo força ali diante do túmulo de Lázaro. Você não vê Jesus gritando. Você não vê Jesus repreendendo. Você não vê Jesus chamando a morte, pegando a morte pelo chifre. Ele ignora, ele diz, Lázaro. Ele fala com Lázaro como se a morte não estivesse ali, irmãos. Como se ali não estivesse um morto de 4 dias. A morte, irmãos, o inimigo mais implacável do ser humano. O inimigo mais inexorável da raça humana, ninguém vence. Nem com todo o dinheiro, nem com toda a tecnologia, todos se deparam diante da morte. E Jesus passa por cima dela como um rolo compressor, ignorando ela e chamando Lázaro como alguém que chama um amigo no portão. Fulano, vem.
Lázaro, vem, estou te chamando, meu amigo. Ele se levanta daquele túmulo e ele vira um testemunho tão poderoso do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. E foi isso que ele fez na minha e na tua vida. Quando ele chegou, nós já cheirávamos mal. Quando ele chegou, já estávamos sepultados. A pedra já estava posta. E alguém já tinha dito, já era para ele. Jesus tirou a pedra, deu a ordem, trouxe você e eu dos mortos, para que eu e você pudéssemos ser um testemunho vivo e poderoso da glória do Filho de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode glorificar? Você pode glorificar o Cristo? Ele não andou só sobre as águas, ele passou por cima da morte. Ele passou por cima do impossível e ele trouxe o seu amigo de volta à vida. E ele vai fazer isso com você. E ele vai fazer comigo. Um dia ouviremos. Assim como Lázaro ouviu Jesus chamando pelo nome, ele vai te chamar pelo nome. Ele vai dizer, Bruno, vem. E Paulo diz que quando isso acontecer, nós seremos transformados. Os que estiverem mortos ressuscitarão. Os que estiverem vivos serão transformados. Vão sair do túmulo. Vão ressuscitar para a vida eterna. E vão estar com ele pelos séculos dos séculos.